Peço licença primeiramente para poder estar entrando no lar de vocês, né, com muita alegria. E eu desejo do fundo do meu coração que todos estejam bem, né, apesar das dificuldades que estamos passando nesse momento, mas tudo tem sua razão de ser, né? Vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e aos nossos amigos benfeitores pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse Evangelho no Lar, na verdade online, mas com o mesmo significado, né? De aprendizado, de elevação moral e espiritual. Então, vamos para a nossa prece de preparo, para a gente procurar ficar tranquilos, relaxados, para a gente ter um bom entendimento do que nos foi preparado para essa noite, né? Senhor, dá-nos sua inspiração na leitura desse Evangelho da noite e ajuda-nos a ter um entendimento perfeito da sua obra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, espirituais e materiais, pois são teu o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos para a nossa leitura, né? A leitura do nosso Evangelho, que está em Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O título é Nunca Desfalecer. É a lição 61. Orar sempre e nunca desfalecer. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outro não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Onde está o sinédrio
que condenou o amigo celeste à morte? Onde estão os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho nos escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do Excelso Benfeitor? Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Arrojados pelo tempo, aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Então vamos falar um pouquinho primeiro dessa passagem, né, que está em Lucas, e depois o que é um pouco do entendimento, né, em relação ao que o Emmanuel nos passou. Então, essa afirmação de Lucas está no Evangelho, né, de Lucas, e ela se refere à parábola do juiz iníquo, ou, como outros conhecem, a viúva persistente. Então, como sabemos, Jesus costumava falar com os seus discípulos através de parábolas, né? E eles sempre aproveitavam o momento certo para poder soltá-las. Certamente, né, nesse momento, os discípulos deviam estar meio desanimados, passando por alguns probleminhas, né? Que com certeza na época tinha tanto quanto temos hoje. Pois essa parábola, ela vem falar sobre essa viúva persistente. Então ela foi pedir ajuda a um juiz, né? Constantemente, né? Por várias vezes. Esse juiz, ele era meio, vamos dizer assim, não tinha muita humildade, não era temente a Deus, não ligava muito para as pessoas mais humildes, né? Porque ele tinha aquela relação dele com pessoas mais poderosas e tudo mais. Só que a pobre da viúva estava precisando, ela estava sendo vitimada de acusações assim que não eram verdadeiras. E assim, ela insistiu muitas e muitas vezes. Aí o juiz, né, refletiu, analisou a situação, né, daquela pobre viúva e, preocupado com seus próprios interesses, né, ele considerou atendê-la, né, para parar de ser importunado. Então, por isso que vem a afirmação de orar sempre e nunca desfalecer, que Emmanuel aproveitou dessa passagem e dessa passagem dessa parábola. Então, valeu a pena ela persistir, né, naquilo que ela queria, que ela almejava, porque ela estava sendo injustiçada. Então, nada mais justo do que dela correr atrás, né, do que ela precisava. E para concluir, né, a parábola, Jesus fala para os seus discípulos, né,
que essa outra parte está em Lucas, capítulo 18, versículo 6 a 8. Ouçam o que diz o juiz injusto, afirma Jesus. Então a grande lição é, se alguém, como esse juiz iníquo, que não era temente a Deus, né, foi capaz de atender um pedido por se sentir incomodado pelo tanto que a viúva ia lá, pedia, insistia, o que fará Deus, né, diante da nossa perseverança, da nossa insistência para com Deus, né? Porque se a gente tem fé, a gente insiste, porque sabemos que às vezes a gente quer muito uma coisa, a gente pede muito a Deus, só que não é naquele momento, né? Ou no momento que a gente quer, e sim no momento de Deus, né? Então, às vezes a gente pode até desfalecer por conta disso, de a gente estar insistindo, não vir a resposta no nosso momento, mas não é no nosso, é no dele, né? Então vamos procurar entender um pouquinho, né, do que Emmanuel trouxe pra gente. Então ele começa assim: não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Então, com essa afirmação a gente entende que problemas, né, todos temos e teremos, né? Em algum momento de nossas vidas eles vão existir, seja no trabalho, na relação, né, no relacionamento com o marido, com os filhos, problemas de ordens financeiras, doenças, entre tantas outras dificuldades que aparecem em nossas vidas, né? Mas assim como Jesus passou por tantas dificuldades, por tantos percalços, por tantos sofrimentos, como Emmanuel mesmo nos coloca, desde a época do Sinédrio até a época dos inquisidores. Imagina nós, né, como simples mortais, se não estaremos passando também por dificuldades, né, por dores. Nossa vida é uma escola, né? Estamos na escola da vida. Então a lição é dada através das dificuldades que porventura tenhamos que enfrentar, né? A cada batalha que vencemos, né, a cada dificuldade que vencemos, é um degrau que subimos, né? Hoje acontece uma coisa, amanhã outra, e assim vamos aprendendo. É assim que a gente aprende a ter calma e bom ânimo. Enfrentando, sabendo como enfrentar essas dificuldades, esses problemas externos, né? E enquanto a gente não entender que o que nos acontece tem uma razão de ser, né, que nada é por acaso, que somente nós, somos os responsáveis por aquilo que enfrentamos, infelizmente, vamos continuar sofrendo, né? E o pior de tudo isso é que a gente não vai conseguir superar nossas limitações, porque a gente precisa procurar se entender, se aceitar, tentar se resolver, né, para a gente assim conseguir superar essas dificuldades, esses problemas, essas limitações que temos, né, na escola da vida. Infelizmente, por sermos falhos, imperfeitos, né, a gente tem sentimentos fúteis, né, somos ligados demais a bens materiais, né, a querer um ser melhor que o outro, né, a ficar falando mal do outro, inventando situações que não é bom para nosso aprendizado, para nosso aprimoramento. Então, enquanto a gente ter essa ligação somente com bens materiais, como posso falar? Fugiu a palavra.
ter esses sentimentos negativos, né? Se alinhar com energias negativas, nós vamos ficar estagnados, presos, né? Numa situação que não conseguiremos sair. Então, enquanto a gente não mudar esse padrão, essa energia, a gente entender que estamos aqui para crescer, para evoluir, para ser persistente naquilo que a gente quer, né? A gente vai ficar numa escuridão sem fim. E não é isso, né? Não é para isso que a gente veio aqui. A gente veio aqui para progredir moralmente, espiritualmente, né? Infelizmente, nesse momento, a gente está passando por uma situação assim bem chata, bem atípica de tudo aquilo que a gente está acostumado, né? Porque problemas, como eu já disse, todos vamos ter em algum momento da nossa vida, seja em qual situação for, vamos ter dificuldades, vamos ter problemas, vamos ter que enfrentá-los, né? Da melhor forma possível, com resignação e sabedoria. Mas, infelizmente, nesse momento, a gente está passando por uma situação complicada, né? Bem complicada, porque a gente sabe que de tempos em tempos é necessário esse desencarne coletivo, né? É difícil da gente aceitar, mas na nossa doutrina, nos nossos estudos, né? A gente já sabe disso. E não é fácil a gente ver pessoas que amamos, né, sofrendo com doença ou desencarnando por conta desse vírus. E o que a gente vê nesse momento, né? Infelizmente, é um botando a culpa no outro. É uma desordem total, né? Um quer ser melhor que o outro, um quer inventar uma coisa, quer inventar outra, não aceita o que se coloca. Então, nós vemos bondade, sim, né, nessa situação, graças a Deus, nem tudo está perdido, mas precisa ser mais, as pessoas precisam ter mais empatias, precisam ser mais solidárias, precisam ter mais entendimento, né? Sabemos que realmente, assim, vai acontecer essas situações, né, de tempos em tempos, como eu já falei, mas são nesses momentos, são nessas situações que a gente mostra para que veio, que a gente mostra onde está a nossa fé, né? O nosso não desfalecer. É nesse momento que a gente coloca em prática todos os ensinamentos do Evangelho, né? E essa é uma grande oportunidade para o nosso crescimento moral e espiritual. Então, por mais sofrido que seja ver essas pessoas que amamos doentes ou partindo, né, a gente tem que se manter firmes e fortes na nossa fé, no nosso nunca desfalecer. Não podemos deixar tudo que estamos enfrentando vai nos afligir, com certeza, né? A gente sente, porque somos humanos, né? Mas de maneira nenhuma a gente pode parar no tempo, ficar parado, estagnado, porque se a gente fizer dessa forma, a gente não vai progredir a nossa caminhada evolutiva, né? Então é doído, mas são coisas que nós vamos ter que enfrentar, vamos ter que passar, e aí a gente precisa procurar passar da melhor maneira possível, né? E Emmanuel termina dizendo: centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras de marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Então ele fecha com chave de ouro, ele coloca todas as situações aqui para a gente, para o nosso bem, né? Para nosso crescimento, para nossa evolução, para nosso bom ânimo, né? Então a gente conclui com isso que cada um tem seu fardo para carregar, né? A gente veio para cá, muitas vezes a gente pediu situações para viver, né? Hoje acontece uma coisa que nos abala, amanhã acontece alguma outra coisa que nos levanta, e assim vamos seguindo na escola da vida,
né? Para isso que a gente está aqui. Como ele diz, a gente precisa servir, aprender, amar e colocar em prática. De que forma? Trabalhando todas essas situações, né? Vivenciando, sendo exemplos vivos de todos os ensinamentos de Jesus. E aí, como ele disse no fim da parábola, né? Que ele falou, ouçam o que diz o juiz injusto, né? E se alguém como o juiz injusto foi capaz de atender um pedido, imagina Deus, que é nosso Pai, nosso guia maior, a nossa fortaleza. Então, vamos ser firmes, vamos ser fortes, não vamos desistir, né? A nossa força está na nossa fé. E é nesse momento que a gente precisa demonstrar essa fé, sendo pessoas humildes, resignadas, caridosas, né? Amar ao nosso próximo como a nós mesmos, é um ensinamento maior de Jesus, porque assim, a gente praticando, colocando em prática todos esses ensinamentos que a gente já vimos várias vezes, em várias leituras, é dessa forma que a gente vai conseguir nunca desfalecer. Por isso a gente precisa orar sempre, para nunca desfalecer, para nunca desanimar, para ter a nossa fé fortalecida. Espero que eu tenha sido um pouquinho clara e que eu tenha ajudado um pouquinho, né, nessa situação, nesse momento, e que Jesus nos dê muita sabedoria, muita força para continuar persistindo. Então vamos agora para as nossas vibrações, elevando nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e agradecendo por esta oportunidade bendita de estarmos reunidos aqui essa noite, para podermos doar um pouco do que temos de melhor em forma de vibrações que estaremos direcionando aos nossos irmãozinhos mais necessitados. Em perfeita harmonia e crentes no amor do Divino Mestre, vibremos pelo planeta Terra, pela crosta e pelo umbral. Vibremos para que toda a humanidade tenha sabedoria e discernimento nas suas escolhas, principalmente para os dirigentes das nações, que têm uma grande responsabilidade por tantas vidas. Vibremos para que o Evangelho de Jesus seja o ponto de equilíbrio para todas as situações. Vibremos para que todas as famílias tenham paciência e amor uns para com os outros. Vibremos cura para todos os doentes da alma e do corpo, e principalmente por todos os doentes que estão enfrentando esse vírus tão devastador nesse momento. Vibremos por todos os agentes de saúde, para que eles sejam fortes e saudáveis, para ajudar todos os doentes. Vibremos por todos que estão assistindo esse Evangelho, encarnados e desencarnados. Vibremos por todos os espíritos que estão encarnando com tarefas pré-definidas, para que tenham forças para realizar o que se comprometeram no plano espiritual. Vibremos por todas as crianças e jovens do mundo, para que sejam os futuros discípulos do Evangelho de Jesus. Vibremos pelo lar da família cristã
de todos os seus trabalhadores que nesse momento estão afastados da casa, mas que todos recebam essas vibrações e sintam-se fortalecidos e persistentes. Vibremos pelos nossos lares, para a luz que o Divino Mestre envolva todos que lá estejam. Humildemente vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos, por ainda sermos falhos e também necessitados. E por fim, vamos deixando aquela vibração muito, muito especial para que o plano espiritual se encarregue de levar aonde mais houver necessidade, que não tenhamos mencionado. Vamos vibrando também pelo nosso planeta Terra, para que uma linda luz branca envolva todo o nosso planeta, carregando energias benéficas em todos os cantos, em todas as direções, para que todas as pessoas fiquem em paz, tenham amor, sabedoria e compreensão nos seus dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Depois das nossas vibrações, com os nossos pensamentos, mais uma vez elevado a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, vamos dar por encerrado nesse Evangelho da Noite, agradecendo por mais essa oportunidade bendita de estarmos reunidos em nome de Jesus. Agradecemos aos nossos amigos benfeitores também, pelo amparo, pela sustentação que nos foi dada para que esse Evangelho pudesse transcorrer na mais perfeita harmonia. Pedimos humildemente que continuem ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo, para que possamos dar continuidade à nossa caminhada evolutiva, que sejamos dignos dessas oportunidades que nos são dadas em todos os dias de nossas vidas e que, acima de tudo, possamos ser exemplos vivos de todos esses ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus.